Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 3 a 9. Aliás, capítulo 1, versículos 9 a 13. Capítulo 1, 9 a 13. Está escrito: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Capítulo 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, sim, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Eu quero partilhar com vocês sobre o tema: a restauração do fervor espiritual. Meus irmãos, os anos sombrios da perseguição à igreja haviam chegado desde que Nero, com 17 anos de idade, assume como imperador romano o comando daquele vasto império. Ele era um homem louco, devasso, violento, que mandou matar membros da sua família, inclusive a sua própria mãe. 10 anos depois, no dia 17 de julho do ano 64, diz os historiadores que este mesmo imperador pôs fogo na capital do império, por causa da sua megalomania, querendo reconstruir uma Roma mais bela. Subiu para o alto da torre de Mecenas, e de lá assistiu o espetáculo das chamas, destruindo a capital do império. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, dos 14 bairros de Roma, 10 haviam sido devastados pelas chamas. Os 4 bairros restantes dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa então uma brutal e sangrenta perseguição contra a igreja. Diz os historiadores que faltou madeira em Roma para se fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados. Um verdadeiro banho de sangue, uma verdadeira chacina. Ano 66, explode uma rebelião dos judeus em Cesareia Marítima, porque uma sinagoga judaica fora profanada, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, rebela-se contra Roma, e Roma manda para lá o general Tito, para tentar controlar aquela situação. Ano 68, Nero está numa situação insustentável com o Senado romano. O Senado depõe o imperador se mata, comete suicídio. Ano 70,
A rebelião em Israel está incontrolável. E o general Tito cerca a cidade de Jerusalém, invade a cidade de Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, incendeia a cidade de Jerusalém, passa o fio da espada a milhares de judeus e cristãos e promove o que nós conhecemos como a maior diáspora dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu, e numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10.000 crentes foram mortos com requintes de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais, jogados na arena, para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Uma verdadeira chacina. Ano 86. Domiciano assume o governo de Roma, conhecido como o segundo Nero, por causa da sua crueldade contra os cristãos. E este é o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus, pois foi este imperador Domiciano que deporta o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos. Vale destacar que nesse tempo, todos os apóstolos de Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o único representante do colégio apostólico vivo, e certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus, era isolá-lo da igreja e da sua família. Mas quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Até nos períodos mais sombrios da igreja, Deus continua no trono, Deus continua governando os destinos do seu povo. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor. Quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Diz a Bíblia que quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê 7 candeeiros de ouro, ele vê as 7 igrejas, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas o Cristo que João vê, não é mais o Cristo cuspido, esbordoado, humilhado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é mais o Cristo prostrado sobre os seus joelhos, suando sangue com lágrimas nos olhos do Getsêmani. O Cristo que João vê não é mais o Cristo espancado, humilhado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo que caminha debaixo do lenho maldito pelas estreitas e apinhadas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão sangue sedenta. O Cristo que João vê não é mais o Cristo estendido naquele leito vertical da morte e suspendido entre a terra e os céus. O Cristo que João vê não é mais o Cristo humilhado e zombado, mas é o Cristo vencedor, é o Cristo da glória. Seus cabelos não estão mais cheios de sangue e poeira, mas são brancos como a alva neve. Os seus pés não estão mais esmagados pelos cravos, mas são como bronze polido. As suas mãos não estão mais presas ao lenho, mas sustentam uma igreja. Os seus olhos não estão mais inchados de sangue, mas são como chamas de fogo. A sua voz não está mais embargada pela sede, mas é como voz de muitas águas. O seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, diz a Escritura que ele cai como morto aos seus pés. E o Senhor põe a mão direita sobre ele e lhe diz: não temas, João. Eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.
Nós servimos não um Cristo que esteve vivo e está morto, nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Capítulo 1, versículo 13 nos diz que Ele está no meio dos 7 candeeiros. Eu quero dizer para você, nesta manhã, que Jesus está aqui, no meio da sua igreja. E é porque Ele está aqui que você e eu estamos aqui. É porque Ele está aqui que esta convenção se torna um momento tão magnífico para o nosso coração. Mas confira comigo o capítulo 2, verso 1. Quando diz que Ele não está apenas presente no meio das igrejas, Ele está andando no meio das igrejas. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui andando entre nós nesta manhã. E para quê? Para sondar-nos, para corrigir-nos, para disciplinar-nos, para exortar-nos, para fazer-nos promessas. E à medida que Jesus caminha entre as igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas, e o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 das 7 igrejas, Jesus vai usar a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Ele vai dizer assim: eu conheço as tuas obras. Aquilo que o seu pai e sua mãe não sabem, eu sei. Aquilo que o seu marido e a sua mulher não sabem, eu sei. Aquilo que os seus filhos não sabem, eu sei. Aquilo que o seu pastor e a sua igreja não sabem, eu sei. Aquilo que você fechou a porta do quarto para ninguém ver, eu estava lá. Ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Ele conhece as nossas obras. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus vai usar uma outra expressão e diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus conhece a sua dor, Jesus conhece as suas lágrimas, Jesus conhece os seus gemidos, Jesus conhece as suas noites endormidas, Jesus conhece as suas madrugadas insones, Jesus conhece os dramas da sua vida, da sua casa, da sua família. Ele conhece. E Jesus me choca, porque a avaliação dele é diferente da minha. Para a igreja mais pobre da Ásia, Jesus diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Porque você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muitos membros influentes na sociedade? É uma igreja que tem muitos gideões? O que é uma igreja rica para nós? Essa é a noção que nós temos de uma igreja rica. Mas para a igreja mais pobre da Ásia, Jesus: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. O que é importante não é ser rico na terra, é ser rico no céu. Não é ser rico aos olhos dos homens, é ser rico aos olhos de Deus. A igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, que dizia para si mesma: eu sou rica, sou abastada, não preciso de nada. Jesus olha e faz um outro diagnóstico e diz: não, tu és pobre, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas para a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Eu não sei se você já parou para perguntar por que Jesus disse isso para a igreja de Pérgamo. Você sabe que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para Éfeso, que era a capital. Quando se disputava na Ásia Menor, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador, Pérgamo ganha concorrência de Éfeso e constrói na Ásia o primeiro templo de adoração ao imperador como uma divindade. Sabe o que Jesus poderia estar dizendo então? Qualquer lugar onde um homem é venerado, qualquer lugar onde se coloca um homem no pedestal, aí está o trono de Satanás. Porque o humanismo antropocêntrico e idolátrico é satânico. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém.
Na igreja de Deus não tem espaço ao culto à personalidade. Na igreja de Deus todos nós estamos nivelados no mesmo patamar, somos servos, servos, servos. Só há um Senhor, e este é Jesus Cristo. Muito provavelmente, Jesus disse isso acerca de Pérgamo, porque também Pérgamo hospedava o templo de Esculápio. Esculápio era o deus da cura. E esse deus pagão era representado por uma serpente. Pessoas vinham do mundo inteiro a Pérgamo para serem curados por este deus pagão chamado Esculápio. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco de seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do deus da cura. Muito provavelmente o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: qualquer lugar onde os homens veneram uma imagem forjada e criada pela própria mente humana, aí está o trono de Satanás, porque embora o ídolo é nada, ele é gesso, ele é pau, ele é pedra, ele é mármore, ele é bronze, ele é ouro, embora o ídolo não tenha vida em si mesmo, ele tem mãos mas não apalpa, ele tem pés mas não anda, ele tem boca mas não fala, e a Bíblia diz que o que está por trás do ídolo são os demônios. Mas o que é magnífico é que onde Satanás tem um trono, aí Deus planta uma igreja para adorar e servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Jesus está andando no meio das suas igrejas, e na medida que ele anda no meio das suas igrejas, ele tem elogios a fazer e ele tem censuras a fazer. Para duas igrejas só tem elogios, nenhuma censura. Para quais igrejas? Para Esmirna, a mais pobre, e para Filadélfia, a mais fraca. Jesus diz para a igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O importante para uma igreja não é ser forte aos olhos dos homens, mas é ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Mas para 4 igrejas, Jesus Cristo tem elogios a fazer e tem censuras a fazer. Jesus elogia, por exemplo, a igreja de Éfeso, pela sua firmeza doutrinária, pela sua disposição de sofrer pelo Evangelho. Era uma igreja que não tolerava as heresias, era uma igreja que não suportava os falsos apóstolos, era uma igreja que odiava as obras dos nicolaítas, era uma igreja zelosa da sua teologia, da sã doutrina. E com isso, irmãos, nós aprendemos que nenhuma igreja pode agradar a Jesus se transige nos absolutos. Uma igreja que negocia a verdade, uma igreja que prega para agradar as pessoas, uma igreja que quer ser popular em vez de ser fiel, esta igreja não agrada a Jesus. Mas Jesus diz uma coisa para esta igreja: eu tenho, porém, uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Em outras palavras, até na defesa da ortodoxia, uma igreja pode perder a sua piedade. Até na defesa da verdade, uma igreja pode se tornar seca e árida. De repente ela tem toda a verdade na cabeça, mas já não tem mais fogo no coração. Ela já colocou sua vida espiritual no piloto automático, reserva toda a defesa para a verdade, mas não tem nenhum impulso para amar a Deus, para servir a Deus com fervor, para ter entusiasmo, para ter brilho nos olhos. Há muitas igrejas no Brasil, irmãos, que pela graça de Deus conserva íntegra a sua teologia, mas infelizmente já perdeu o fervor. E Jesus diz: uma igreja que não tem mais fervor não me agrada. Jesus se dirige à igreja de Tiatira, e ele elogia aquela igreja, porque agora quando escreve essa carta, essa igreja tem mais fé, mais obras e mais amor do que tinha lá no começo. Mas Jesus diz uma coisa: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras esta falsa profetisa Jezabel, que induz o meu povo à prostituição. Notem isso, notem isso. Tiatira é o oposto de Éfeso. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina.
Nós poderíamos ser a igreja mais acolhedora da cidade, nós poderíamos ser a igreja onde o amor prevalece na nossa comunhão, mas se nos falta a sã doutrina, esta igreja também não agrada a Jesus. Nós não podemos pregar para agradar as pessoas, nós não podemos diminuir as exigências do Evangelho para atrair as pessoas, nós não podemos pregar para arrancar aplausos dos homens, nós precisamos pregar para levá-los ao arrependimento e à fé salvadora. Jesus elogia a igreja de Pérgamo, porque a liderança desta igreja, como seu líder Antipas, é um homem tão fiel e tão disposto a lutar pela fé cristã, que ele morre como mártir naquela igreja, e diz os historiadores que Antipas morreu carbonizado dentro de um boi de bronze encanecido. Mas nessa mesma igreja, onde tem gente fiel, pronta a morrer pela sua fé, tem aqueles que flertam com as doutrinas de Balaão, tem aqueles que paqueram e flertam com o mundo, tem aqueles que vivem uma vida secular e mundana. Pelas minhas andanças pelo Brasil, é muito comum escutar a seguinte pergunta: pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes, sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, me pergunto assim: qual a avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana do Brasil? Às vezes a pergunta é mais específica: qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor é pastor? E a minha resposta é sempre a mesma. Eu respondo assim: vai muito bem, muito bem. Vai mais ou menos, mais ou menos. Vai muito mal, muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que se assenta ao redor da mesma ceia do Senhor, que canta, que escuta, que oferta, na mesma igreja, que se assentam nos mesmos bancos, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado, e não vai parar, enquanto não for flagrado, porque já perdeu o temor de Deus, numa mesma igreja local. Irmãos queridos, Jesus está andando no meio da sua igreja, Ele conhece a nossa vida, diante dele não adianta usar máscara, porque Ele conhece a verdade no íntimo, Ele não se impressiona com os nossos cacuetes religiosos, Ele não se impressiona com os nossos gestos grandiloquentes, Ele conhece o nosso coração. Jesus está andando no meio das suas igrejas, e Ele elogia, por exemplo, a igreja de Sardes. Aquela igreja tinha um nome na cidade, de uma igreja viva. Talvez hoje diríamos uma igreja avivada. Talvez um culto muito emocionante. Talvez músicas eletrizantes. Talvez quem passasse na rua pudesse dizer: que igreja fantástica, que igreja viva. Mas Jesus, que não se impressiona com os nossos gestos, olha e faz um outro diagnóstico, diz: não, você tem nome de que vive, mas você está morta. Mas Jesus elogia, porque ali algumas pessoas ainda tinham mantido a sua pureza, ainda não tinham contaminado as suas vestiduras. Irmãos queridos, Jesus me choca tanto, porque a avaliação que Ele faz é diferente da minha. Para a igreja que diz que é pobre, Jesus diz: não, você é rica. Para a igreja que diz que é rica, Jesus diz: não, você é pobre. Para a igreja que diz que está viva, Jesus olha e diz: não, você está morta. Para a igreja que é fraca, Jesus diz: não, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. Eu aprendo com isso algumas coisas. Primeiro, o que importa não é o que você pensa a respeito de você mesmo. O que importa não é o que as pessoas dizem acerca de você. O que importa é o que Jesus diz a seu respeito. Eu conheço as tuas obras. Mas, amados, para uma igreja não tem nenhum elogio, só tem censuras. Qual igreja? A igreja de Laodiceia. Curiosamente, a igreja de Laodiceia é a igreja que tem a melhor avaliação de si mesma. É a igreja que se olha no espelho e diz assim: eu estou bem na fita. É a igreja que aplaude a si mesma. É a igreja que se reúne num grande coral e canta o hino: quão grande és tu, diante do espelho.
É a igreja que dá nota máxima para si mesma. É a igreja que se avalia e diz o seguinte: nós estamos tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que nós nem precisamos de mais nada. Pois é exatamente essa igreja que não recebe nenhum elogio de Jesus, apenas censuras. E eu gostaria agora de remeter você ao texto de Apocalipse 3, 14 a 22, e eu quero focar esse texto em 3 perspectivas. Primeiro, dos versos 15 a 17, Jesus Cristo vai fazer um diagnóstico. Segundo, dos versos 18 a 20, Jesus vai fazer um apelo. Terceiro, dos versos 21 e 22, com base no verso 14, Jesus vai fazer uma promessa. Vamos então examinar o primeiro ponto, o diagnóstico de Jesus. Eu não sei se você já parou para perguntar por que Jesus usou as figuras que usou nesta carta. Por exemplo, frio, quente, morno, ouro puro, vestes brancas, colírio. Será que foi por acaso? Ou Jesus tinha um propósito nisso? Claro que nada Jesus faz por acaso. É que Jesus conhecia o texto e o contexto. Ele conhecia o povo e conhecia a cultura. Ele conhecia a geografia e conhecia a história. Vocês sabem, irmãos, que Laodiceia ficava e fica no vale do rio Lico, a região mais fértil da Ásia Menor, ainda hoje a região mais fértil da Turquia. Naquele vale ficavam 3 cidades, 9 quilômetros distantes uma da outra: Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Eram tão pertas que quando Paulo escreveu sua carta aos Colossenses, ordenou que a mesma carta fosse lida na igreja de Hierápolis e na igreja de Laodiceia. Hierápolis era mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas quentes. Existe lá uma montanha chamada Castelo de Algodão, de rochas calcárias brancas, e dali brotam águas quentes que vão descendo em piscinas naturais, e pessoas vinham e vêm no mundo inteiro para se banharem, porque são águas terapêuticas. Hierápolis era a nossa Caldas Novas brasileira. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos, também mundialmente conhecida pelas suas águas frias e geladas, também terapêuticas. Laodiceia não tinha fontes, nem de águas quentes, nem de águas geladas. As águas que chegavam em Laodiceia vinham das montanhas por meio de aquedutos, e chegavam lá mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para o uso terapêutico. Jesus pega esse gancho da geografia e diz para a igreja: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam em Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usou a figura do ouro? Porque Laodiceia era a cidade bancária, era a cidade dos endinheirados, era o centro econômico da Ásia Menor. Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham tanto do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres. Porque Jesus usou a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor, multiplicavam-se as fábricas de roupas naquela cidade. Jesus diz assim: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que Jesus usa a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Mas sabe o que me impressiona no diagnóstico de Jesus? Não é o que ele vê, é o que ele não vê. Notem isso. Leia 7 cartas e você vai notar uma coisa: a igreja que mais fez Jesus sofrer não recebe nenhuma acusação de Jesus de qualquer problema doutrinário. Não tem falsos apóstolos, não tem falsos mestres, não tem falsos profetas, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Nicolaíta, não tem falsa profetisa Jezabel. Nós diríamos hoje que a igreja de Laodiceia era uma igreja ortodoxa. Não obstante,
está provocando náuseas no Filho de Deus. Leia as 7 cartas, e vocês não verão a igreja de Laodiceia nenhuma acusação de problemas morais, como havia problema moral em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes. Não havia escândalos na igreja. A igreja gozava de uma boa reputação na praça e entre os seus muros. Era uma igreja onde a liderança da igreja não tinha que disciplinar ninguém. Não obstante ser uma igreja ortodoxa e ética, ela estava provocando náuseas no Filho de Deus. Leia as 7 cartas, e vocês não verão qualquer acusação de Jesus, de problemas, de pobreza naquela igreja. Havia pobreza em Esmirna, havia pobreza em Filadélfia. Essa igreja é rica, os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá. Não obstante ser ortodoxa e ética, e ser uma igreja próspera, ela está causando náuseas no Filho de Deus. Leia as cartas, e você não verá qualquer sintoma de perseguição. Havia perseguição religiosa em Éfeso, havia perseguição política em Pérgamo. Essa igreja está em paz, mas ela está provocando náuseas no Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A ortodoxia é boa, ela é inegociável. A ética é boa, é inegociável. Ser uma igreja próspera é uma bênção. Viver em paz é uma bênção. Mas isso não é suficiente. Então eu faço uma pergunta: o que é que Jesus viu nessa igreja que tanto fez sofrer? Apenas uma coisa: falta de fervor espiritual. Falta de fervor espiritual. Nada machuca mais o coração de Deus do que uma igreja que foi lavada no sangue do Cordeiro, que recebeu o Espírito Santo de Deus, que tem a bendita palavra de Deus, viver uma vida medíocre, viver uma vida rasa, viver uma vida insossa, viver uma vida miserável, sem brilho nos olhos, sem fogo no coração, sem entusiasmo pela obra de Deus. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que o problema da igreja evangélica brasileira se chama falta de fervor espiritual. Não tem brilho nos olhos, não tem mais choro pelo pecado, não tem mais quebrantamento, não tem mais sede de Deus. Falta plenitude do Espírito Santo, falta poder espiritual. Há um desânimo, há um marasmo, há um deserto, há uma sequidão. Você olha para os crentes e você não vê neles empolgação com as coisas de Deus. Você pode sair do culto mais empolgante lá no pátio, as pessoas estão comentando qual foi o resultado do jogo. Não há calor espiritual, não há vibração espiritual. As nossas reuniões de oração estão morrendo na maioria das igrejas. A nossa igreja evangélica brasileira está se secularizando, está se secularizando, está se secularizando, passo a passo, passo a passo, passo a passo, e as pessoas vão para a igreja, mas a vida não muda, as pessoas vão para a igreja, mas o caráter não muda, as pessoas vão para a igreja, mas não tem sede de Deus. Oh irmãos, nós precisamos desesperadamente de um avivamento espiritual. Jesus está andando no meio das suas igrejas, Ele está aqui, nesta manhã, talvez identificando um coração frio, talvez identificando um coração acomodado, talvez identificando um coração que não tem mais zelo por Deus, talvez identificando alguém que não tem mais entusiasmo pela obra de Deus, alguém que já está vivendo no piloto automático, sem qualquer calor, sem qualquer chama ardendo no peito. Depois que Jesus faz o diagnóstico, Ele vai fazer um apelo. Confira comigo o verso 18. E Jesus é tão magnífico que Ele começa dando um conselho. Mesmo sendo dono e senhor da igreja, podia dar uma ordem. Ele diz assim: eu aconselho-te
Aconselho-te que tu compres de mim ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Ele se apresenta como um mercador, ele se apresenta como um mascate espiritual, ele se apresenta como alguém que tem um produto para vender, e o produto é vital, e o preço é de graça. E Jesus me ensina o caminho do fervor, porque ele diz assim: aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Porque você e eu conhecemos pessoas que, ao perceberem a falta de fervor, foram buscar fervor em fontes rotas. Você e eu conhecemos pessoas que, percebendo que havia falta de fervor, foram buscar fervor nos últimas novidades do mercado da fé, e se afastaram da sã doutrina, e se afastaram da verdade, e caíram nas mãos de aproveitadores espirituais, e entraram por experiências heterodoxas, místicas e perigosas. E Jesus está nos ensinando que, se nós queremos fervor, nós não temos que correr atrás das novidades do mercado da fé, nós temos que nos voltar para Jesus, porque só Jesus pode restaurar o fervor no nosso coração. Só Ele pode aquecer a nossa alma, só Ele pode derramar poderosamente do seu Espírito, e pode incendiar a nossa alma, só Ele pode aquecer, só Ele pode fazer vibrar o nosso coração por Deus. Quando chega no verso 19, Jesus tem uma afirmação a fazer e uma ordem a dar, e a afirmação é essa: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Irmãos, eu fico até constrangido em pregar nesse texto, porque eu sei que Jesus pegou muito pesado com a igreja de Laodiceia, e Ele está pegando muito pesado com você e comigo nesta manhã. Mas sabe por que Ele pega pesado com você e comigo? Porque Ele está dizendo para nós: eu não desisto de você, eu não abro mão da sua vida. Eu não posso aceitar que você, sendo alguém que nasceu de novo, que foi lavado no meu sangue, que recebeu o meu Espírito, viva uma vida rasa, seca, árida, sem fervor. Eu não posso admitir que você seja um Gideão que lida com a coisa mais sublime do universo, que a palavra do Deus vivo comece a fazer essa obra relaxadamente. Ele está dizendo para você e para mim: eu estou te repreendendo nesta manhã, porque eu te amo, porque eu morri por você, porque eu ressuscitei por sua causa, porque eu voltei para o céu e estou à destra do meu Pai, intercedendo por você, porque eu mandei o Espírito Santo para você, e um dia eu voltarei para você. Eu não admito que você viva uma vida medíocre. A ordem dele é essa: sê pois zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. Quando chega no verso 20, Jesus vai fazer uma oferta: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que Jesus nos convide a cear com ele é um milagre, mas que Ele queira cear conosco é graça. E a única maneira do coração aquecer, irmãos, é nos assentarmos com Jesus, é termos intimidade com Jesus. Porque quando os nossos olhos se abrem para contemplar o Cristo da glória, o nosso coração aquece. E quando os nossos olhos se abrem, o nosso coração aquece, os nossos pés se apressam. E quando os nossos olhos se abrem, o nosso coração aquece e os nossos pés se apressam, então nós abrimos a boca para dizer que Ele é o Rei da glória, que Ele está vivo e que Ele é a razão da nossa vida. Agora Jesus vai fazer uma promessa, e o versículo 14 diz por que Ele tem autoridade e competência para fazer essa promessa. Estas coisas diz o Amém. Ele é a última palavra de Deus para você e para mim. Ele é o ômega. Se nós não ouvirmos Jesus, não haverá mais esperança para a nossa vida. Segundo, Ele tem autoridade porque Ele é aquele que é fiel na sua palavra. É aquele que fala e cumpre. É aquele que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Ele tem autoridade para fazer promessa porque Ele é o princípio da criação de Deus. O que significa isso? Ele é o agente da criação.
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E se Ele pôde trazer à existência as coisas que não existiam, então Ele é poderoso também para restaurar o fervor espiritual no seu coração. O verso 21, Ele faz a promessa: ao vencedor, dali a sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Sabe o que me impressiona aqui? É a transição que Jesus Cristo faz do verso 20 para o verso 21. Ele sai da intimidade da mesa para a publicidade do trono. Sabe quem se assentará com Ele publicamente no trono? Quem assentou-se com Ele intimamente à mesa. Por isso ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, em 2011 eu fui visitar essas 7 igrejas, percorri cidade por cidade, e eu confesso que algumas vezes eu cheguei às lágrimas, porque todas essas 7 igrejas estão mortas, literalmente mortas. A única coisa que você vê são escombros, pedras reviradas. Exatamente nesse lugar onde existiu essas 7 igrejas, hoje não tem sequer 1% de crentes em Jesus. Sabem por que essas igrejas morreram? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha a Europa hoje, irmãos, o berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, onde aconteceu o movimento dos puritanos, onde aconteceu o movimento dos morávios, onde aconteceu o movimento dos pietistas, onde aconteceram as missões modernas, onde aconteceram os grandes reavivamentos da história. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Eu estive pregando em Genebra o ano passado, uma cidade que já foi maquete do reino de Deus na terra, não tem vestígio de protestantismo em Genebra hoje mais. Eu estive pregando o ano passado na Inglaterra, e um pastor me disse com lágrimas nos olhos: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley e George Whitefield. A Inglaterra não é mais o país de William Carey e de William Wilberforce. A Inglaterra não é mais o país de Charles Haddon Spurgeon e John Charles Ryle. A Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones e John Stott. A Inglaterra hoje é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em boates, em mesquitas, em bares. Sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa, irmãos? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha o que está acontecendo hoje em grande parte da região do Canadá e Estados Unidos, onde você encontra chamada dead churches, igrejas mortas. Seminários que outrora formaram teólogos, pastores e missionários por mundo, hoje tomados de assalto pelos liberais, estão gerando morte e ceticismo. Eu estive pregando o ano passado em Nova York, e depois daquela conferência, um pastor da Assembleia de Deus me chamou para pregar em sua igreja, e enquanto caminhávamos para a sua igreja, ele me mostrou 11 templos fechados, porque não havia mais gente para frequentar. Sabe por que muitas igrejas estão morrendo na América do Norte? É porque essas igrejas não estão ouvindo o que o Espírito diz a elas. Olha para o Brasil, onde nós já temos denominações inteiras que estão se capitulando ao liberalismo, onde nós temos denominações inteiras que já não crescem mais, aliás, perdem membros. Como disse aqui no primeiro dia, um pastor há poucos dias disse com lágrimas nos olhos para mim, dizendo: pastor Hernandes, a minha denominação não batizou um crente por igreja por ano, em média.
Olha para o Brasil e vocês verão em megas igrejas, mega templos, multidões e multidões, mas não tem mais evangelho, não se prega sobre a cruz, não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre o nascimento, novo nascimento, não se prega sobre justificação pela fé, não se prega sobre a graça de Deus, não se prega sobre as bem-aventuranças eternas, não se prega sobre as penalidades eternas, não tem mais evangelho, e onde não tem evangelho, Deus não está aí. Olha para o Brasil, e vocês verão igrejas que, embora ortodoxas, já perderam o fervor, já perderam o entusiasmo, já perderam o fogo no coração. Oh irmãos, nós precisamos de um avivamento no Brasil. Nós precisamos de botar nossa boca no pó e rogar aos céus, que os céus fendam e o Espírito Santo venha para levantar a igreja das cinzas e colocar essa igreja de pé, cheia do Espírito Santo, para impactar a nação brasileira, tão sofrida e tão assolada pela crise. Eu quero concluir dizendo para vocês que nós corremos um grande risco, porque a cada 3 gerações uma igreja pode perder o seu fervor e entrar num processo de apostasia. Vocês se lembram que aquela geração que nasceu no Egito morreu no deserto? A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida, mas diz a Bíblia que a terceira geração, que nasceu na terra prometida, não conhecia Deus mais. E a nação mergulhou num longo período de escuridão espiritual. Oh irmãos, parece-nos que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Parece que os nossos pais foram e são mais crentes do que nós. Parece que nós estamos sendo mais crentes do que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, os nossos netos podem herdar uma igreja apática e apóstata. Quem sabe seja tempo de nós botarmos a boca no pó e chorarmos diante do Deus vivo, rogando que Ele restaure a nossa sorte, para que os nossos filhos e os nossos netos possam herdar uma igreja mais viva, mais santa, mais obediente, mais cheia do Espírito Santo, para que nós possamos delegar ou entregar aos nossos filhos uma igreja cheia da graça de Deus, que possa cumprir com muito mais zelo e fidelidade o ministério que vocês abraçaram, para que as postas gerações recebam a rica e bendita palavra do Deus vivo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus restaure o fervor do nosso coração, que Deus restaure a nossa sorte. Amém.